Fala, meus traders! Vamos aí para mais uma análise de mercado no dia de hoje. Bom, primeiramente, se vocês estão curtindo os vídeos que eu posto diariamente de análise de mercado, deixem aí o apoio de vocês no like do YouTube ou no botão de curtir do Instagram, ok? Lembrando aí que se você ainda não se inscreveu para o primeiro módulo, né, do curso, que vai ser liberado gratuitamente a todos, se inscreva aí no site www.tdvr.com.br e lá você vai ter as instruções que você precisa para se inscrever e receber as orientações das aulas do primeiro módulo do curso de formação de traders da vida real, ok? Módulo esse que vai ser liberado gratuitamente para todo mundo como um presente aí para todo mundo que me acompanha. Beleza? O link está aqui na descrição do vídeo. Se inscreve lá em www.tdvr.com.br. Beleza? Começando então aqui com o mini índice. O mini índice trabalhava ontem aqui nessa microestrutura de baixa, certo? Aqui nesse ponto. E aí, o mercado até então ele tinha duas análises, né? Ou ele continuava fazendo aqui, seguindo esse princípio da linha de tendência de baixa, ok? Ou ele poderia fazer o rompimento para cima dessa linha de tendência de baixa para que depois o mercado evoluísse para cima, né? Então, no dia de hoje, o mini índice ele adota essa segunda análise. O mercado ontem ele fecha aqui nessa região, ainda dentro dessa linha de tendência de baixa. Hoje o mercado ele abre com um pequeno gap, né? Nós conseguimos ver um gapzinho bem pequeno aqui entre o fechamento de ontem e a abertura de hoje. Até chega a vir aqui para baixo, como se fosse realmente cair tudo novamente. Só que logo nas primeiras horas do dia, o mercado já explode para cima aqui. Aqui ainda não estaria dando início a uma onda, a um movimento para cima, né? Por quê? Porque isso aqui até então era uma onda de impulsão, ok? Então é a onda primária, é a onda que vai originar um novo movimento e depois de uma correção efetuada e aí sim o rompimento desse último topo formado aqui, aí sim caracteriza uma movimentação de baixa, de alta. Tá? Até o momento em que nós tínhamos somente essa perna aqui para cima, ó, ainda não caracterizava um movimento de alta, porque o mercado poderia voltar tudo aqui para baixo e devolver, né, tudo isso que teve na subida aqui, devolver tudo para baixo. Né? Então, o mercado realmente efetiva a mudança de direção a partir do momento em que ele faz uma correção e sobe, rompendo aqui esse último topo formado. Tá? Então, hoje o mini índice, após essa abertura em um pequeno gap de alta aqui, ele até tenta vir para baixo, mas depois ele sobe com bastante força nas primeiras horas do dia, faz uma correção aqui nessa linha de tendência de baixa que nós temos, nessa estrutura pequena aqui, nessa micro tendência, e depois sim ele rompe com força o último topo formado aqui e faz um movimento para cima. Ok? Então, aqui ainda não teria operação, uma possível operação teria acontecido aqui, ó, nesse ponto. Porque eu tenho primeiro uma movimentação para cima que rompe o último topo formado. Então caracteriza aqui para mim uma mudança de direção. E aí depois dessa outra perna de impulsão que nós temos aqui, o mercado faz uma correçãozinha nessa região. Então aqui poderia ter sido um ponto de entrada, né? Até tem um candlezinho gatilho nessa região, poderia ter sido um ponto de entrada. Eu não operei o mini índice hoje, tá? Mas aqui poderia ter sido um ponto de entrada que aconteceu um pouco mais no final da tarde, com essa onda de impulsão que confirma o movimento para cima, rompendo esse topo anterior aqui, e depois nós temos uma onda de correção, tá? Depois dessa movimentação que aconteceu no mini índice, o mercado volta a trabalhar um pouco mais de lado, né? Então nós temos aqui novamente, ó, outro caixotinho aqui. E isso acaba confirmando o que eu venho falando aí há alguns dias em que o mercado, principalmente no mini índice, que ele está bem travado, ele vem trabalhando em pequenas explosões, então pequenas pernas fortes, e depois ele consolida. Aí ele faz outras pernas fortes e consolida. Né? Então o mercado ele acaba fazendo uma movimentação assim, ó, ele dá uma explosão, consolida um pouquinho, dá outra explosão, consolida um pouquinho, dá outra explosão, consolida e dá outra explosão e por aí vai.
né? O mini índice ele tem trabalhado dessa forma, tem sido bem chato, porque parece que a gente não consegue aproveitar os movimentos e nem dar continuidade aos movimentos. A gente está sempre travado em alguns níveis, em alguns caixotinhos, né? Algumas pequenas consolidações, e fica difícil conseguir aproveitar esses momentos de explosão do nada no mercado. Mas basicamente, a única operação que eu enxergo aqui no mini índice para hoje, né, que aconteceu no dia de hoje, com maiores probabilidades de sucesso, foi aqui nessa região. Porque aqui embaixo ainda não era um movimento confirmado de alta, tá? Da mesma forma em que o mercado fez isso aqui, ó, o mercado poderia ter feito isso aqui. Ok? Então, esse movimento se confirma com o rompimento desse topo aqui. Por isso que somente aqui em cima, né? Deixa eu apagar tudo aqui. Somente aqui em cima, nesse ponto aqui das setas brancas aqui, é uma operação em que eu entraria, porque eu vejo mais probabilidades de acerto aqui. Ok? Bom, mini dólar. Mini dólar foi onde aconteceu a operação de hoje, logo no começo do dia, que foi a seguinte: nós tínhamos aqui essa microestrutura para cima, né, essa micro tendência para cima. E o mercado, no dia de ontem mesmo, ele faz o rompimento dessa... Opa, errei aqui na ferramenta. Ele faz o rompimento aqui para baixo dessa micro tendência de alta no final do dia de ontem. Tá? Então, aqui também nós tínhamos algumas possíveis análises. A primeira era que o mercado pudesse consolidar aqui depois do rompimento e não efetivasse realmente a mudança de direção no mercado. Uma outra possível análise era que o mercado não respeitasse esse rompimento e continuasse indo para cima aqui. Ou o cenário mais provável era que o mercado fosse efetivar de fato esse rompimento aqui, esse rompimento para baixo, tá? Isso acontece com essa abertura em um gap de baixa aqui e depois fosse ter uma correção para cima para o mercado voltar a cair, tá? Então eu trabalhei com essa visão primária aqui para o dia de hoje. Lembrando que a gente não pode ficar com um viés, né? A gente não pode ficar tendenciado para o mercado, a gente tem que estar com a cabeça aberta para receber as informações do desenvolvimento do mercado. O que isso quer dizer? Que a gente tem que, basicamente, estar preparado para diversos cenários que podem acontecer e não ficar fixado em uma ideia de que o mercado vai cair ou que o mercado vai subir. Tá? Então, a gente sempre trabalha com confirmação de possíveis cenários que a gente se prepara no dia anterior ou um pouco antes do pregão acontecer. Então, hoje, esse cenário de baixa ele foi efetivado aqui com esse gap de baixa que aconteceu. Então, o mercado ele faz uma movimentação para baixo aqui, rompendo essa linha de tendência de alta aqui. A entrada foi aqui nesse ponto, ó, com esse candle gatilho, bem aqui nessa região de resistência. Né? Então, a gente consegue notar aqui ó, que nós tínhamos uma região de consolidação aqui, trabalhando nesse caixote. O mercado consegue romper essa consolidação, essa pequena consolidação para cima, mas depois ele volta tudo aqui para baixo. Então, esse ponto aqui, ó, esse traçado, meu mouse está um pouco ruim aqui, mas estou tentando andar na linha aqui. Ó. Então, essa linha aqui era uma região de resistência para a gente, que é uma região onde o preço foi segurado aqui para trás, entende? Então, apagando aqui os desenhos para vocês verem. Ó. O mercado ele rompe aqui, ele faz essa perna de impulsão para baixo, rompendo essa estrutura de tendência de alta aqui, e aí depois o mercado ele volta até essa região com uma forma de correção. Então, o que nós temos aqui? Uma onda de impulsão e uma onda de correção em cima dessa resistência aqui, ó. Ok? Então a entrada foi nesse ponto. Havia algumas confluências de sinais aqui, principalmente com uma média móvel que eu gosto de utilizar para apoiar a minha análise dos preços. Lembrando, novamente, que eu não utilizo indicadores como fonte primária de decisão e não opero setup. Eu utilizo indicadores como eles devem ser utilizados, que é como apoio à minha análise do preço, tá certo? Então, aqui nessa região, era uma região de confluência, onde
apareceu um candle de venda para mim, um candle gatilho de venda para mim, e eu entrei nessa região com um alvo aqui embaixo. Tá? E a operação aí deu R$270, com um contrato no dólar. Ok? Bom, depois disso o mercado segue, eu não operei mais, né? Mas depois o mercado seguiu, ele fez essa perna para baixo, deu aqui o nosso alvo, voltou aqui para cima, sentiu novamente aqui nessa região, né? Ó. Então o mercado ele sente novamente aqui a força dos vendedores nessa região, também deixa aqui uma oportunidade, né? Um gatilho de venda aqui para gente, e também volta a fazer uma outra, você poderia ter realizado aqui nesse alvo, o mesmo alvo da operação anterior, mas essa operação ela teve potencial para se arrastar mais, né? Ela vem até aqui embaixo. Ó. Então o mercado ele efetiva o rompimento desse fundo anterior aqui e ele anda bem mais para baixo aqui. Então basicamente essas foram as duas operações do dia de hoje no dólar, as duas no mesmo ponto, tá? Onda de impulsão para baixo, pullback, entrada aqui com a força dos vendedores. Na segunda operação, na mesma região aqui, outra perna para cima, só que agora eu tenho um padrão de topo duplo. Ó. Aqui, ó, padrão de topo duplo. Tá? Que é um outro padrão que a gente vai aprender no curso aí. Então aqui também seria uma outra possível entrada. Tá certo? E depois o mercado ele se desenvolve aqui para baixo. E aí quem entrou na operação aqui em cima teve a oportunidade ou de finalizar a operação aqui embaixo, né, nesse alvo, ou carregar até lá embaixo. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado da análise de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou procurar responder a todos. Tá certo? Grande abraço.